oportunidade do professor Felipe Luiz ontem? Pois é, quando eu brinquei aqui na nossa transição, que foi um jogo treino, e foi isso. O próprio Botafogo da Paraíba também poupou alguns jogadores pensando no duelo deles no final de semana. Então o Botafogo da Paraíba também estava pensando uma espécie assim de jogo treino. E eu acho que para o Flamengo serviu para o técnico Felipe Luiz dar oportunidade a alguns jogadores. Confesso que eu fui pego de surpresa na escalação na lateral direita, porque eu não esperava o Varela começando. E te respondendo, vou logo no Varela. Para mim o Varela foi o jogador que mais aproveitou essa oportunidade. Não só por conta do gol que ele fez, fico muito feliz, mas também por ser um jogador que tem crescido muito de produção. E eu tenho falado muito do Varela, que eu acho que ele vai ser um jogador muito importante. Porque estamos falando de um Wesley que está praticamente com a venda encaminhada, resta saber para onde ele vai, mas todo mundo no Flamengo já trata uma venda muito certa, até porque precisa do dinheiro da venda do Wesley para fazer contratações no mercado da bola. Então, com a saída do Wesley, o Varela se torna o titular absoluto na lateral direita. E o próprio Felipe Luiz disse ontem que ele é um jogador extremamente importante, não só no dia a dia, mas também nos jogos, porque faz a função da lateral direita, a lateral esquerda, inclusive quando o Botafogo terminou como volante, fazendo mais uma função, ou seja, um jogador muito importante que os torcedores do Flamengo dão pouco valor. Um dia eu vou ver ele no gol. Cada hora. Nada, né? Porque a gente já viu alguns jogadores tendo, por exemplo, Caio Ribeiro. Eu lembro a época de Flamengo que precisou ir pro gol. Mas enfim, Varela é um jogador extremamente importante. Eu acho que ele aproveitou muito bem a oportunidade dele. Acho que o Danilo foi bem. Outro jogador que não entrava em campo pelo time profissional e que voltou a entrar em campo depois de 4 meses foi o Lohan. Inclusive acho que ele foi bem também, aproveitando a oportunidade. O Felipe Luiz o elogiou na entrevista coletiva, dizendo que ele é um jogador que está passando por um processo, está mais maduro também, isso é importante. Faz parte do futebol, não só o jogador, mas também o ser humano evoluir. Então, de maneira geral, gostei do Flamengo, assim, o coletivo do Flamengo era um time que nunca tinha jogado junto, isso precisa ser dito também. O Cebolinha fazendo uma função diferente, ele jogando atrás do atacante, praticamente substituindo o Arrascaeta. Então, acho que de maneira geral o Flamengo foi bem, fez o dever de casa. Agora foi ao contrário, né, Fernandinho? A gente vive falando que o Flamengo não consegue aproveitar as oportunidades no ataque, aproveitou fazendo 4 gols novamente em um jogo. Porém, por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar que o Flamengo levou 2 gols do Botafogo da Paraíba. E o primeiro gol do Henrique Dourado, a lei do ex entrando em campo, eu acho que foi falha total do setor defensivo, inclusive do goleiro Matheus Cunha, que saiu muito mal. Talvez se ele não tivesse saído nessa bola, porque o Henrique Dourado não é um jogador veloz, nunca foi, ainda mais agora com uma idade avançada, eu acho que a chance dele tomar um gol seria menor. Mas é isso, são observações. Repito, para mim um jogo treino serve para isso, para você fazer observações, você dar oportunidade a alguns garotos. Inclusive, por falar em garoto, gostei muito do volante João Alves, que entrou no segundo tempo. Mais um jogador dessa posição para o Flamengo ficar de olho. Ele deu minutagem ao Gerson ficou 60 minutos em campo. Deu minutagem ao Arrascaeta no segundo tempo, o Arrascaeta ficou cerca de 25 minutos em campo. E fez certo, tá? Eu vi muita gente criticando o Felipe Luiz por botar o Arrascaeta. E o risco de perder o jogador. Se ele não entra em campo, ele ia ficar praticamente 11 dias sem entrar em campo. Ou seja, ele ia perder ritmo de jogo pensando no duelo. Que é ruim também, né? É óbvio, não adianta. A gente vive reclamando que jogador joga muito, mas também quando não joga, também é ruim. Tem que ter o equilíbrio. Eu acho que o Felipe Luiz soube equilibrar muito bem nessa partida. Talvez esse placar elástico e até um placar assim ousado, Lucas Pedrosa, quando você vê um 4-2, você vê que foi um jogo franco. E aí acontece que quando você vai demais, pensa demais, sobe demais, chuta demais, obviamente o seu gol em algum momento vai ficar desguarnecido, vamos dizer assim. É o placar da juventude, né? O 4-2. Ô Pedrosa, talvez esse placar com 4 gols não é de uma vontade das peças de mostrar serviço, de experimentar e de tentar também? Sim. Eu gostei muito do Varela. O Vene trouxe aqui que ele sobe de rendimento a cada jogo. E eu vou trazer para outro aspecto positivo. Eu acho que o Varela é regular todo jogo. E isso é positivo, porque ele joga de lateral direito, ele faz boa partida. Ele joga de lateral esquerdo, ele faz boa partida. Até mesmo quando ele é deslocado para a posição de volante, ele consegue fazer boa partida. Isso é muito importante no futebol. As pessoas, concordo com o Vene, não dão tanto valor ao Varela, mas ele é jogador de seleção uruguaia. Ele é um cara que desde que chegou ao Flamengo, ele nunca deixou de ser profissional, pelo contrário, sofreu uma situação que foi chata para ele naquele momento com o Gerson e mesmo assim se dedicou ao Flamengo. Então eu acho que a regularidade é a maior arma do Varela e é por isso que ele é um bom jogador. Agora, o Danilo para mim é titular da zaga do Flamengo, para mim não tem discussão. O Danilo é muito jogador, não é pouco não, ele joga muita bola. Para mim ele é titular absoluto da zaga do Flamengo. O que o Felipe Luiz vai fazer, meu amigo, isso é problema dele.
o Danilo tem que ser titular. Ele dá outra dinâmica pro jogo do Flamengo, ele é um zagueiro melhor, ele sai melhor, ele tem mais qualidade do que os companheiros dele, no caso, principalmente o Léo Pereira, né? O Léo Ortiz também tá em altíssimo nível. Então, pra mim, a zaga do Flamengo, ela é Ortiz e Danilo, não tem jeito. Lá na frente o Pedro também foi bem, jogando 90 minutos, eu acho que fez os gols, e isso também é importante para dar confiança para ele, não mostrou, pelo menos na minha visão, nenhum tipo de problema físico nesse momento. Um garoto que a gente já falou aqui muitas vezes, pedindo oportunidade para ele, mas que talvez não tenha sido tão bem, tenha ido tão bem, é o Matheus Gonçalves. Eu acho que ele foi disperso, principalmente na tomada de decisão das jogadas. Eu acho que é um atleta que tem um potencial enorme, eu sou muito fã do futebol dele, tecnicamente é muito bom jogador, mas falta constância, falta intensidade no jogo se ele quiser assumir uma posição, por exemplo, como titular, quando algum jogador que já é titular estiver fora. Então, talvez o Felipe Luiz tenha alguma razão de não dar tantos minutos para ele. Ao mesmo tempo, não dá para ficar recortando 1, 2 jogos e falando que o garoto é ruim ou algo do tipo. Sim, pelo contrário. Claro. Só que na chance que ele teve contra um adversário frágil, ele não conseguiu ir bem. Então, assim, eu acho que de forma geral é muito mais do que eu falei ontem aqui. Recuperar a confiança de alguns atletas, dar minutos para outros. O Lohan é um grande exemplo disso. E fica o ponto negativo também pelo Matheus Cunha no primeiro gol. Acho que ele saiu muito mal, sem necessidade alguma, naquele momento. Falar em Matheus, ô Vene, você é um cara que sempre pede o Matheus Gonçalves por aqui. A opinião do Pedrosa foi essa. E a sua opinião? O que você achou do jogador? Concordo plenamente com o Pedrosa. Acho que tecnicamente ele poderia entregar mais. Eu estava numa expectativa muito grande de ver o Matheus nessa partida. E eu vou além em relação ao Matheus Gonçalves. E quando eu falo isso, é porque, na verdade, eu acho que ele pode entregar muito mais. Talvez no Flamengo ele já tenha batido no teto. Sério, Vene? E tá muito nítido que o Felipe Luiz não vai dar tanta minutagem assim para ele, como ele acha que merece e como eu também acho que o Matheus Gonçalves merece. Talvez para ele, para o melhor da carreira dele, seja ele respirar novos ares, por empréstimo, por venda. Eu, se eu fosse os empresários do atleta, eu conversaria com o Flamengo para buscar um empréstimo para ele, tal como aconteceu com o Red Bull Bragantino. Ele foi peça importante lá, não sendo titular absoluto, até porque ele era um jogador extremamente jovem, mas toda vez que ele era acionado no Red Bull Bragantino, ele foi muito bem. Tanto é que o Bragantino tentou comprá-lo até a última janela de transferência. Queria continuar com o jogador. Então, acho que o melhor para a carreira dele nesse momento é ele respirar novos ares, porque no Flamengo ele não vai ter muita minutagem. E quando tiver muita minutagem, vai ser num contexto como esse, que eu nem consigo criticá-lo, até porque ele nunca tinha jogado com esses jogadores, quando eu digo esses jogadores, com essa formação, ou num contexto contra o Botafogo, por exemplo, que ele entrou muito mal, mas também entrou, entre aspas, numa zona. O próprio Felipe Luiz falou isso. Então não tem como criticar o jogador. Então vai ser sempre isso. E é um jogador que consegue entregar muito mais que ele vem entregando. Um jogador agressivo, meio campo, muita personalidade. Então, se eu fosse ele, família ou até mesmo os empresários, eu buscaria um outro clube. Repito, por empréstimo ou venda, porque no Flamengo ele já bateu no teto. Já bateu no teto, Vini? Caramba. E a gente sabe da qualidade do jogador, eu acho que ele não vai ter muitas oportunidades. E é sempre assim, quando entra num contexto totalmente diferente, não tem como criticar o jogador. Eu esperava mais? Esperava, por ser um adversário fraco. O Botafogo da Paraíba é fraco. Mas também, e o entrosamento? Eu preciso equilibrar também aqui na hora da minha crítica. Cebolinha também foi bem. Vale destacar. Só um instantinho que tá, Vini, só um negocinho. Jogou 90 minutos já o cara. Jogou. Depois, primeira vez o Pedro, né? Exato. Depois da lesão. O homem tá voltando. Eu vou fazer uma pergunta ali pra ele. 2 gols. Só um minutinho. Vene Casagrande, jogou 90 minutos seu Pedro, né, ô Vene? Fala comigo, será que isso já é um indício que ele vai ser titular contra o Palmeiras? Olha, parece ironia. Eu acho que é ao contrário. Mentira, Vene? Eu acho Sério? que é ao contrário. Eu acho que o fato dele ter ficado 90 minutos é um indício que o Felipe Luiz, isso não é informação. É apenas o que eu enxergo. E também nas entrevistas coletivas do Felipe Luiz. O fato dele ter ficado 90 minutos em campo é porque o Felipe Luiz não vai utilizá-lo como titular. Tem a grama sintética lá, né? É isso. É verdade. Não, e eu acho que além da grama sintética, isso é um ponto alto. tem Arrascaeta e Pedro. Tá muito claro que o Felipe Luiz não quer utilizar os dois juntos nesse momento. Não, e quando eu falo da grama sintética é porque isso não tem nada comprovado, mas existem vários médicos que defendem que, ainda mais voltando de uma lesão de ligamento cruzado anterior, o ideal é não se arriscar na grama sintética. É até curioso isso, né? Porque muita gente acha, olha, ele ficou 90 minutos em campo, então já está pronto para ser titular. Eu achei que você respondeu o contrário. Eu ontem, quando eu olhei, eu falei, esse danadinho não sai. Ih, meu Deus, e tá jogando. Esse danadinho vai jogar contra o Palmeiras. Eu acho que ele deveria jogar. Eu acho que joga, quando eu digo joga, sim, entra no segundo tempo.
Peça importante. Agora, hoje é quinta, né? É. Hoje, quinta-feira, se eu tivesse que arriscar, Betezinha, Vene, Pedro reserva contra o Palmeiras. Ô, Lucas Pedrosa. E o titular seria o Bruno Henrique? Sim. Não faz sentido isso, gente. Com todo respeito, cara. Se for pegar os 10 últimos jogos do Pedro, pós-lesão, e os 10 últimos jogos do Bruno Henrique, eu não vou nem falar de número, que deve ser um assombro, deve ser uma brincadeira. O Pedro deve humilhar o Bruno Henrique em questão de número. O campo tá falando isso também, gente. Eu vou além. Não precisa nem ser o Pedro. O Juninho Pode é um ser. jogador que rende mais que o Bruno Henrique. Cara, assim, abrir mão do Pedro não, é final, tá, gente? Porque se o Palmeiras abre 7 pontos de diferença pro Flamengo, tendo a oportunidade ainda, o Flamengo pega, se eu não me engano, Fortaleza. E tem um time mais fraco no final. E o Palmeiras pega o Cruzeiro. Exato. Cara, o Palmeiras, imagina o Palmeiras indo pro Mundial de Clubes, que o Flamengo também vai estar, ou seja, vai ter desgaste também, com 7 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. É a única chance do Flamengo chegar no Super Mundial, nessa parada, como líder, é se vencer o Palmeiras. Porque se você perde o Palmeiras, não tem como mais você pegar. Não tem como mais, porque são 4 pontos, é né? Isso. Como que você abre mão de um jogador que todo mundo fala que tem que ser o jogador da seleção brasileira, que tem que ser convocado numa final contra o seu maior adversário? Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo está muito perto de anunciar uma contratação bombástica: Paul Pogba. O meio-campista francês, campeão do mundo em 2018, já cumpriu sua punição por doping e está livre no mercado. A negociação, segundo o jornalista, seria bastante fácil, já que Pogba está sem clube e vê com bons olhos a ideia de atuar no futebol brasileiro, especialmente vestindo a camisa do Flamengo. O jogador viria para ser o principal reforço do rubro-negro visando o Super Mundial de Clubes da FIFA, competição que será disputada em 2025 e que o Flamengo encara como prioridade máxima. Ainda de acordo com Antônio Carlos, Felipe Luiz, atual técnico do Flamengo, é um grande admirador do futebol de Pogba e já teria, inclusive, feito uma ligação direta ao jogador para apresentar o projeto do clube, reforçar o interesse e mostrar a grandeza do desafio que o espera no Ninho do Urubu. Pogba ficou impressionado com a estrutura do clube, a paixão da torcida e o potencial de um time que pode brigar por todos os títulos possíveis. O departamento de futebol do Flamengo já trabalha nos bastidores para ajustar os detalhes financeiros e definir a duração do contrato, que pode ser de 2 anos com opção de renovação. Com experiência internacional, títulos importantes e ainda em boa forma física, Pogba seria um reforço de impacto imediato e uma mensagem clara de que o Flamengo está disposto a montar uma verdadeira seleção para buscar o título mundial. Você gostaria que Pogba vestisse o manto do Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!